Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Eu já fiz um vídeo dos versículos 1 até o versículo 6 e hoje eu darei continuidade falando a respeito do pecado. No capítulo 6, eu disse que o homem vivia debaixo do domínio do pecado, do império do pecado. Agora, no capítulo 7, ele vai falar do domínio da lei. Nós saímos de debaixo do domínio da lei. E, a partir do versículo 7, Paulo ele faz uma autobiografia. Não que esta biografia seja somente da pessoa de Paulo, mas eu creio que isto que Paulo está dizendo a partir do versículo 7 fala de todo homem como raça aqui nesta terra. Porque Paulo, em outro versículo, em Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele diz que ele era irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Ele afirmou isso lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Mas aqui Paulo vai fazer algumas declarações que eu creio que era isto que Paulo sentia, mesmo sendo um observador da lei, irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Paulo, ele sentia isso em sua carne. Claro, creio eu que o que é relatado nestes versículos aqui não era aquilo que Paulo sentia após a sua conversão, porque agora nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, pois não somos nós que vivemos, mas Cristo é que vive em nós, pois nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que eu creio que esta autobiografia aqui Paulo fala dele, no que se diz respeito à sua vida antes de vir a Cristo, e também fala de todo ser humano na face dessa terra. Eu vou ler na NVI, tem também aí a revista atualizada e também tem outra coluna aí que é a parte grega. E ele começa dessa forma: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, interessante é que Paulo ele começa logo fazendo duas perguntas. Que diremos então? Diante de tudo isso que ele falou nos versículos anteriores até o 6, e agora ele faz uma pergunta. Que diremos então? Diante de tudo isso, o que diremos então? A lei é pecado? Ele, não, de maneira nenhuma. Ele, inclusive, cita aí um dos mandamentos que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Este mandamento, ele faz parte dos 10. Fala sobre a cobiça. E Paulo citou um desses. Um desses mandamentos foi na lei e pegou o mandamento e disse, olha, eu não teria noção ou conhecimento da cobiça se a lei não tivesse me informado que cobiçar é pecado. Interessante. Não cobiçarás. Mas veja bem que ele continua ainda no versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim
toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. A NVI diz o seguinte: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: é a lei pecado? Não, de maneira nenhuma. Então a lei, ela veio mostrar para o homem que ele é um pecador, que ele é um transgressor. Ela veio me dar ciência de que algo é pecado. Então ela teve uma utilidade, por isso que a lei não é pecado. Então onde está o problema? O problema, então, diante de tudo isso que nós estamos lendo e meditando, o problema então não está na lei em si, mas o problema então está no homem. O problema é o homem, porque no homem está todo tipo de pecado. Todo o desejo de transgredir, de pecar, pecar é errar o alvo contra o seu Criador, está onde? Na pessoa do homem. Só que antes de vir a lei, o homem ele tinha uma noção sim, mas ele não tinha uma noção clara, completa a respeito do que é pecado. Então, quando veio a lei, ela, o que a lei fez? Ela mostrou para o homem que ele é o quê? Um transgressor. Olha, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, então, quando veio o mandamento, ele me informou que cobiça é pecado e produziu em mim todo o desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então, se eu não tivesse ciência de que um dos mandamentos está dizendo não cobiçarás, se eu não tivesse conhecimento disso, o pecado estava o quê? Morto. Esse errar o alvo dentro de mim estava morto. Mas vindo a lei, despertou em mim o seguinte: esse desejo, essa oportunidade, esse desejo cobiçoso. Então, a partir do momento que o homem teve ciência de que cobiçar é pecado, parece que isso despertou mais ainda o desejo neste homem de continuar cometendo delitos contra o seu Criador. Vamos para o versículo 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aí ele veio do seguinte: antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Interessante, por que Paulo diz isso aqui? Antes eu vivia sem a lei. Mas Paulo era um fariseu. Ele vivia sob o quê? O domínio da lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um fariseu, ele era judeu da tribo de Benjamim, descendente de Abraão. Ele conhecia a lei, ele vivia debaixo da lei. Mas ele dizia: olha, antes eu vivia sem a lei. Talvez Paulo dizia isto com relação ao período em que o povo de Israel viveu sem a lei. E Paulo, sendo um judeu, ele se colocou no meio deste povo que antes não tinha lei. Antes de Deus ter dado a Moisés a lei. Então, antes eu vivia sem lei. Então, o povo de Israel num todo, incluindo Paulo, antes eles viviam o quê? Sem lei. Mas quando o mandamento veio, quando a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, o povo não tinha ciência do pecado. Mas quando a lei veio, o pecado reviveu. É como se o pecado ressuscitasse, porque aí as pessoas passaram a ter consciência do pecado. E aí, o que aconteceu? Trouxe morte e eu morri. Olha o versículo 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Então, o mandamento que era o objetivo do mandamento era produzir vida. O homem pudesse observar os mandamentos, a lei do Senhor e viver. Mas, na verdade, esta lei que deveria produzir vida, pois o propósito da lei era para isso, que o homem pudesse viver, porque ele era um pecador. Então, a lei foi dada para que o homem pudesse ter vida. Mas aconteceu o contrário. Na verdade, esta lei, esse mandamento,
produziu morte. Por quê? O problema então não está na lei, como eu já disse. O problema está no homem. A lei é santa pura e ela aponta o pecado do homem. O problema é que o homem é pecador e as suas inclinações estão sempre o quê? Levando o homem a cometer o quê? Delitos contra Deus. Olha aí o versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então, pois o pecado, ele aproveitou a oportunidade. Então, já que o mandamento, ele informou o homem que ele era um pecador, ele me enganou e por meio do mandamento, ele me matou. E olha o que diz o 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Eu já disse e volto a repetir. O problema não é a lei. O problema é o homem. A lei ela veio para mostrar a este homem que ele é um pecador, ele é um transgressor, é alguém que está sempre com esse desejo interno de cometer um delito contra o seu Criador, que é Deus. E aí, quando este homem ficou ciente de que ele era um pecador, o pecado, aproveitando essa oportunidade, nos enganou e por meio do mandamento, ele nos matou. Porque lá na antiga aliança, todo aquele que pecasse contra Deus deveria ser o quê? Morto. Então me matou. A não ser os delitos de menor gravidade, que o cidadão levava um animal sem defeito e apresentava ali diante do sacerdote, e esse era imolado para cobrir o pecado deste homem. E, prosseguindo aí, no versículo 13, eu já li o versículo 12, e então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Interessante, Paulo faz uma pergunta, ele faz uma pergunta retórica, ele faz a pergunta e ao mesmo tempo responde. E então, o que é bom? O que é bom? A lei é boa, ele está falando que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema somos nós, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, a lei, na verdade, ela veio para realçar, para destacar, para colocar em evidência a minha pecaminosidade, para mostrar que realmente eu era um transgressor, eu era uma pessoa que vivia distante do Senhor e com essa sede, essa avidez de cometer delitos contra o Criador. Então, e se eu continuasse dessa forma, pecando contra Deus, o meu caminho seria o caminho de morte. Por isso que diz o provérbio, há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim são o quê? Caminhos de morte, porque o homem estava enganado. Mas agora, o homem é cônscio dos mandamentos do Senhor nosso Deus. Versículo 14, olha o 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então a lei é espiritual porque ela foi dada por Deus. Foi o próprio Deus que deu a lei ao povo de Israel, mostrando para o homem que ele era um pecador. E Paulo fala assim, eu contudo não sou. Então, se o homem não é espiritual, automaticamente o homem é carnal. Então, Paulo, olha, a lei é espiritual, mas eu contudo sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então, se o homem ele é escravo do pecado, o que ele vai fazer? Ele vai sempre estar debaixo das ordens do seu senhor, que é o pecado. E esta pessoa, esse escravo, vai cometer tudo aquilo que o seu senhor quer, porque ele é um escravo. O escravo não tem vontade própria. Ele faz aquilo que o seu senhor o manda. E neste caso é assim que nós vivíamos. Veja que não creio que isso aqui seja a vida que Paulo levava naquele exato momento, mas ele está trazendo uma biografia de toda a raça humana. Então, olha, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois eu sou carnal, pois fui vendido
como escravo ao pecado. Claro, Paulo não era mais escravo do pecado, pois ele era um servo, um apóstolo de Cristo Jesus. Mas ele está falando que o homem natural, o homem sem Deus, ele vive nesta condição. Não entendo o que faço. O versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então veja bem que os versículos 15 e 16 está condizente aí com o final do versículo 14. Pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Então, o ser humano que não conhece a Deus, que não vive na graça do Senhor Jesus, ele é um escravo do pecado. Então, ele não faz aquilo que ele quer, porque quem domina sobre ele é o seu Senhor. E olha, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então, muitas das vezes, o escravo, ele não queria fazer determinada tarefa, mas ele era obrigado a fazer. Por quê? Porque ele tinha um Senhor sobre a sua vida. E esse Senhor é que ditava as regras. Então, ele tinha que fazer algo que ele odiava. É isso que era a condição nossa anteriormente, antes de virmos até Cristo. E ele vai dizer, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, se eu estou cometendo delitos que eu não desejo, que eu odeio, porque eu estou debaixo do domínio do pecado, então eu tenho que admitir que a lei é boa. O problema é a nossa natureza pecaminosa que nos inclina ao pecado. Versículo 17. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então veja bem que ele não tem atitude própria, ele não tem vontade própria. Quem é que domina as suas vontades? O pecado. Olha, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim é que faz isso. Sei que, o 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Veja que não é a realidade de Paulo isso aqui. Não é a realidade de Paulo. Paulo está falando aqui de um homem sem Deus, ou talvez Paulo está falando da sua biografia, aquilo que ele era antes de vir a Cristo, como era a sua natureza antes de conhecer a Jesus. Que o pecado reinava sobre a sua vida, ele estava debaixo do domínio do pecado. E você, olha, se eu estou debaixo do domínio do pecado, nada de bom habita em mim. Isso seja, na minha carne. Porque ele tinha o desejo de fazer algo que é bom, mas ele não conseguia fazer. Por quê? Porque estava debaixo do domínio do pecado. O Senhor, que é o pecado, esse Senhor cruel, é que ditava as regras em sua vida. E ele continua no 19, que eu já li, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Olha o 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele volta a frisar de novo que o pecado que habita no homem, sem Deus, é que inclina este homem a cometer os delitos contra o seu Criador. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, somos nova criatura em Cristo, nós agora não podemos nos inclinarmos à prática do pecado. Pois, diz a palavra, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres do pecado, nós estamos livres do pecado. Nós saímos de debaixo do domínio do pecado. E agora nós vivemos no domínio de Cristo. É Cristo quem habita em nós. E quando Cristo passa a habitar em nós, nós produzimos o quê? Fruto. Fruto o quê? Que leva para a vida eterna. Como está lá em Gálatas, capítulo 5. Ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito Santo que agora produz em mim. Então, se eu fui crucificado juntamente com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o pecado já não pode habitar mais em mim.
Versículo 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Com certeza, Paulo aqui, ele está falando da sua vida antes de conhecer a Cristo. Olha, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Ele não faz aquilo que quer, mas aquilo que o pecado, que esse Senhor absoluto que dita as regras é que ele acaba fazendo. Veja o 22. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, no íntimo do homem, este homem interior, espiritual, ele tem prazer na lei de Deus. Mas veja o que diz no 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Veja aí o que Paulo está dizendo. Ele diz que são dois opostos brigando dentro do homem. Um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. São dois guerreando, travando uma guerra. E veja que, olha, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro à lei do pecado, os mandamentos do pecado, que atua em meus membros. É uma guerra. Este homem, por um lado, ele quer fazer o bem, mas por outro lado, ele não consegue fazer o bem, porque existe uma lei dentro dele que inclina ele a fazer algo que desagrada ao Senhor. E aí, por isso que eu falo que os versículos anteriores está falando da biografia de Paulo, mas antes de conhecer a Jesus. E também faz uma biografia de todo o homem que está afastado do Senhor. Olha o 24, ele dá como se Paulo desse um grito: miserável homem que sou. Ou a outra versão, desventurado o homem que sou. Quem me livrará, olha aí, quem me livrará do corpo desta morte? E desventurado aí, a palavra é bem pesada, é desgraçado. E desgraçado é aquele que está distante da graça do Senhor. Por isso que eu digo que não era a realidade de Paulo no exato momento em que ele escreveu a sua carta aos Romanos. Não é. Não refletia a realidade daquilo que ele estava vivendo. Mas muito provável era aquilo que ele viveu antes de conhecer a Cristo. Por isso ele, desgraçado o homem que sou. Seria mais ou menos isso. A palavra grega aí, que é talaiporos. Talaiporos é desgraçado, que não tem a graça de Deus. E ele diz: quem me poderá me libertar, livrar do corpo desta morte? Olha aí, olha o 25, o último versículo para nós encerrarmos. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então, veja que ele diz, mas graças a Deus, que, por meio de Jesus Cristo, ele nos libertou, de maneira que eu, de mim mesmo, eu como homem, eu sou o quê? Com a minha mente, eu sou escravo, segundo a carne, do pecado. Então, segundo a mente, escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas, graças a Deus, que através da pessoa de Cristo Jesus é que nos libertou deste império do pecado, do domínio do pecado, nos libertou do domínio da lei. A lei teve o seu papel. Ela nos mostrou a Cristo, nos apresentou a Cristo Jesus, o nosso Salvador. E agora, quando eu venho até a pessoa de Jesus, automaticamente eu saio de debaixo do domínio da lei e também saio de debaixo do domínio do pecado, porque agora
Eu vivo inteiramente para Cristo. O meu Senhor agora é Cristo. O meu Salvador é Cristo. Porque foi Ele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue. Ele morreu derramando o seu sangue na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar, tipologicamente, nós também, quando cremos no seu sacrifício, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Da mesma forma como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e agora ressuscitamos juntamente com Cristo em novidade de vida. Então agora eu não sou escravo nem da lei e nem escravo do pecado, mas agora eu sou servo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a NVI: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas Jesus nos libertou tanto do domínio da lei como do domínio do pecado. Mas alguém pode perguntar: para que serve então a lei? Para que serviu a lei e para que serve a lei hoje? Eu não sei se foi Lutero ou se foi um dos reformadores que ele disse o seguinte: que a lei, ela é santa, ela é boa, ela é espiritual, ela veio para apontar o meu pecado, eu já disse isso. E ao apontar o meu pecado, ela me apresentou um Salvador, me apresentou Cristo Jesus. E ao apresentar Cristo Jesus, eu fui até Jesus. Ao chegar na pessoa de Cristo, eu fui salvo, eu fui liberto do pecado. Eu saí de debaixo do domínio da lei que me conduzia à morte. Ao chegar até a pessoa de Cristo, agora eu sou livre. Mas Jesus aponta a lei e me mostra: filho, você quer ser santo? Observe os mandamentos da lei. Então agora a lei, eu fui salvo por Jesus, eu saí de debaixo do domínio desta lei que me conduzia à morte, através do pecado. Agora eu passo a observar a lei, porque eu já fui salvo, para que eu possa ser santo aqui enquanto viver. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei entrando aí no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.